Mais um falso Cristo foi desmascarado, exposto publicamente, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas um outro falso Cristo foi bem exposto. O mentiroso, o manipulador, sim, um feiticeiro, um homem que faz ameaças de morte, deseja a morte de todo aquele que discorda dele, foi exposto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ontem, olha como Deus é bom, como Deus é bom. Ontem eu a pesquisar, a entrar já na YouTube, vi já o vídeo do apóstolo Marcelino afirmar que eu, quando vi, fiquei com uma fúria terrível, uma ira santa. Aleluia. Está a afirmar que o nome de Jesus Cristo, quando as pessoas estão a clamar Jesus, não está a funcionar. Mas quando estão a clamar, Elias já está na terra. A resultado. Poxa. E depois, ele depois deu a resposta. Vocês sabem por quê? É porque o Senhor me disse: o tempo do Emanuel terminou. Agora chegou o tempo de Elias. Esse homem é feiticeiro. O tempo de Emanuel terminou. Agora chegou o tempo de Elias. Existiram 3 dispensações, 3 avivamentos segundo a lógica satânica dele. O avivamento de Moisés, quando Moisés libertou o povo de Israel do Egito. E avivamento de Cristo no dia de Pentecostes. E o terceiro avivamento de Elias. Por isso que ele explicou que Deus se revelou em 3. Deus se encarnou 3 vezes. Primeiro é Moisés. Ele considera que Moisés também é Deus. Em Jesus Cristo. E em Espírito Santo. O Deus encarnado em Moisés chamamos de Pai. O Deus encarnado em Filho nós chamamos de Jesus. E o Deus encarnado no Espírito Santo nós chamamos de Elias. Agora, esse como é o tempo de Elias, por isso que o nome de Jesus não tem efeito. Não está a gerar efeito. Sabe? É por isso que quando estão a clamar, Elias está na terra, está a haver livramento, está a haver proteção, está a haver resgate. Agora, ele no momento da pregação, sabe o que ele fez? Ele falou assim: todo aquele que duvidar ou não crê nesse momento, logo quando sair do culto vai morrer. É melhor virem aqui confessar. Se tiver aqui um crente incrédulo, uma pessoa que nesse momento está a duvidar de que eu não sou Elias, ao sair da igreja vai morrer. Vai morrer. Eu falei, esse senhor merece ser confrontado diretamente. Esse está a pisar da palavra de Deus. A arrogância dele merece ser exposta. Aí é? Tá bom. Falei assim. Falei no filho dele, no filho biológico dele. Disse assim: eu vou entrar hoje, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não me bloqueiem na vossa reunião, porque o vosso Deus vai ser desmascarado e exposto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mundo é problemático, é? Fica, mora no teu canto. Se ele é falso, lhe deixa aí. Cada um com a vida dele. Aí é? Então, vocês pisam com a palavra de Deus para dizer que cada um fica no canto dele? Quer dizer, pisam da palavra de Deus do jeito que querem, falam tudo o que querem, falam tudo o que pensam, brincam da palavra, sujam as escrituras, ferem a Bíblia, colocam a Bíblia abaixo da sua própria do seu próprio pensamento, e assim nós vamos ficar em silêncio, vamos viver. Estão a fazer tudo o que querem, então ficamos em silêncio. Isso conosco não funciona. Entendeu? Principalmente comigo isso não funciona. Eu sou altamente sensível do ponto de vista moral.
Eu não suporto ver o nome de Deus a ser blasfemado e ficar em silêncio. Eu não suporto ver o nome do meu Senhor Jesus Cristo a ser pisado. O meu Jesus que morreu na cruz por mim, até o ponto de um Senhor que de repente acordou de um dia para outro, é Deus, e ser pisado e eu ficar em silêncio. Comigo não funciona isso. Esse homem depois chegou ao ponto de dizer que ele alcançou a estatura completa de Cristo e que está no nível de superar. Ele daqui a pouco vai alcançar uma dimensão superior do que de Cristo. Enquanto a Bíblia fala que em Cristo já está habitado toda a plenitude da divindade. Jesus é a própria natureza de Deus completa. Jesus é inultrapassável. Como é que uma pessoa ousa dizer que vai alcançar uma dimensão superior de Cristo? E vocês vão falar, não, fica em silêncio. Não. Esse feiticeiro, esse bruxo, esse quimbandeiro merece ser desmascarado, ser exposto. E eu fiz isso. E ele estava à espera da minha presença. Entrei no Zoom. Depois disse: você não é Deus. Você é mentiroso. Você está a enganar esse povo. Mas agora eu estou a fazer isso por quê? Eu não estou a fazer isso para lhe converter ou para converter os incrédulos que creem nele. Não. Eu estou a fazer isso para aquelas almas que estão sobre o terror, estão sobre ameaças, estão cansados. É para libertar aqueles que estão sobre o engano. Não é para converter ou querer convencer pessoas como que creem nele, não. Esse trabalho de apologética não são para os incrédulos. Os incrédulos já estão determinados. Se não se arrepender, o fim deles mesmo já é o lago de fogo. Não, o nosso trabalho não é sobre os incrédulos. É sobre aqueles que estão presos sobre a influência desses falsos cristos. Porque quando ouvem uma palavra de Deus pura, um evangelho puro, genuíno, eles são livres daquelas correntes, porque eles amarram, sabe, esses demônios que operam na vida desses falsos cristos. Cada pessoa que crê nele, eles levam o espírito dessa pessoa, amarram essas pessoas. Por isso que há um nível de fanatismo, cegueira muito grande. A pessoa dificilmente consegue processar a verdade das escrituras. Tá sabendo? Aquele ambiente de medo lhe faz ele não conseguir discordar, porque para ele, se ele discordar, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Olha, eu depois disse para ele: eu não tenho medo de ti. Eu não tenho medo de ti. No momento em que eu abri a boca para falar, o Espírito Santo silenciou a voz dele. Estranho, né? É que nem o Espírito a dizer para ele: nesse exato momento você não vai se exaltar. Cala-te. Cala-te. Não poderás falar nada nesse exato momento. Fica em silêncio. Fica em silêncio. O Espírito Santo travou a boca dele. O espírito do engano que opera nele ficou em silêncio naquele momento. Por isso que não conseguiu exercer autoridade sobre mim no momento em que eu falava. Não conseguiu determinar nenhum juízo de maldição contra mim. Ficou em total silêncio. E eu depois disse: eu não tenho medo de ti. Não tenho medo de ti. E ele começou a dizer: fica aí, não sai dali, não sai dali. Ele queria me intimidar. Eu falei: eu estou aqui, não tenho medo de ti. Depois eu falei para ele: o Espírito Santo de Deus vai te ferir diretamente, seu soberbo. Você será desmascarado, você será exposto, Eu não senti medo dele. Eu falei: eu não tenho medo de ti. E ele depois começou a falar. Depois disse assim: vamos então fazer um duelo. Se você é verdadeiro profeta, você vai viver e eu vou morrer. Se eu sou falso profeta, eu vou morrer e você vai viver. Eu lhe falei: pode ser. Mas antes disso eu estava a dizer para ele: se tu és o Elias, eu queria trazer um duelo para ele naquele exato momento. Se tu és o Elias, me mata agora. Não conseguiu me responder. Ele começou a desviar as palavras. Vamos fazer moral. Vamos fazer outro. Ele falou: se tu és o Elias verdadeiro, me mata agora. Não conseguiu. O Deus dele foi exposto, envergonhado. Não conseguiu.
não conseguiu fazer nada contra a minha vida. Hein? Foi bem envergonhado. E o único recurso que ele utilizou é começar a me ofender. Me falar, você é um desgraçado, você é um miserável. Hein? Você é um desgraçado, você é miserável. Hein? Você é pouco conhecido, ninguém te conhece. Mesmo se você morrer, ninguém vai saber de ti. Um homem de Deus. É muito triste. A única coisa que depois ele fez é me tirar do Zoom, me bloquearam. Aleluia. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.